Olá, tudo bem? Bem-vindas e bem-vindos à nossa terceira videoaula. Esta videoaula retrata a interpretação e aplicação da Lei Maria da Penha. E, mais uma vez, aquele quadrinho que eu gosto muito, né, sobre a igualdade, a equidade, na verdade, que nós já mencionamos em aulas anteriores, não é isso? A Lei Maria da Penha, no seu artigo 1º, diz que cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica familiar contra a mulher, baseada na Constituição Federal, como nós falamos, e também nas convenções para a eliminação de todas as formas de violência contra a mulher e Belém do Pará, dentre outras. Tendo por base a Constituição Federal e convenções internacionais de direitos humanos, a sua interpretação não pode estar alheia àquilo que lhe deu fundamento, ou seja, princípios estabelecidos pela Constituição Federal, pela CEDAW, pela Convenção de Belém do Pará e outros tratados aplicáveis à espécie. A respeito de tratados e convenções, e aí nós estamos lidando, volto a frisar, sobre a interpretação que se dá à Lei Maria da Penha, é importante que tratemos também a respeito dos tratados e convenções. E o Fernando Capês diz que no Brasil, com a emenda 45 de 2004, que acrescentou o parágrafo 3º ao artigo 5º, surgiram dois níveis hierárquicos distintos de tratados sobre direitos humanos. Por quê? Porque esse dispositivo estabeleceu que os tratados e convenções internacionais sobre os direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, Câmara e Senado, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Estabelecido e seguido o procedimento rígido e qualificado na sua aprovação, os tratados e convenções de direitos humanos terão a mesma força das emendas, ou seja, terão, segundo o Fernando Capês, a sua observância por controle de constitucionalidade. Agora, se esses tratados não tiverem obedecido, tratados de direitos humanos, não tiverem obedecido a essa regência de passagem pelas 2 casas do Congresso Nacional, Câmara e Senado, por 2 turnos, com votação por 3/5, para aprovação, ela, então, não possui força de emenda constitucional, mas sim de leis e atos normativos. E aí você pode acessar esse artigo dele aí no Conjur, que é datado de 17 de junho de 2021. A Convenção CEDAW e do Belém do Pará, ela é retratada, elas são convenções de direitos humanos. E ela diz que, nessas circunstâncias, em que pese os entendimentos divergentes, há 4 linhas de interpretações a respeito do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, os tratados, segundo ela, possuem hierarquia constitucional, pois a Constituição atribui aos direitos internacionais referentes a direitos humanos natureza especial e diferenciada de norma constitucional. Afirma ela ainda que, para obter esse status de emenda constitucional, estão sujeitas àquela mesma circunstância de votação que nós mencionamos no quadrinho anterior. Cita Francisco Rezec, que assevera o seguinte: é sensato crer que, ao promulgar o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, através da emenda 45, sem nenhuma ressalva aos tratados sobre direitos humanos, outrora concluídos mediante processo simples de votação, o Congresso Constituinte os elevou à categoria de tratados de nível constitucional. Posicionamento de Francisco Rezec. E finaliza Maria Berenice. Daí por que a Lei Maria da Penha, que vem por meio de tratados sobre direitos humanos, tem natureza constitucional? Posicionamento da desembargadora aposentada Maria Berenice. Professora Maria Berenice. E aqui nós temos um caso de controle de convencionalidade, que nos chama a atenção. Aqui há um habeas corpus, que foi impetrado por alguém que já havia sido julgado em um outro país e estava a ser julgado, processado no Brasil.
E aí foi invocada a desconformidade do Código Penal, né? E aí fala que limitação ao artigo 8º do Código Penal e interpretação conjunta com o artigo 5º do Código Penal, proibição do Estado brasileiro instaurar persecução penal nos mesmos fatos de ação penal já transitada em julgado sob a jurisdição de outro Estado. Com base em quê? Com base no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 8.4 da Convenção Americana de Direitos Humanos, né? E também precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, com o que dizem as convenções, porque, do contrário, essa pessoa estaria respondendo por um crime ao qual ele já foi responsabilizado, ou melhor, foi julgado pelos mesmos fatos, diga-se, em outro país. Aqui nós temos um posicionamento do STF sobre a norma mais favorável de proteção a vulneráveis. Isso é importante, porque nós temos que ter em mente que a Lei Maria da Penha é baseada em tratados, e esses tratados, e tanto eles quanto a Lei Maria da Penha, tratam de vulneráveis, de mulheres, né, que são mais vulneráveis nessa histórica e culturalmente. E aqui, em 2014, neste julgado, diz o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, sobre a hermenêutica e direitos humanos, o princípio da norma mais favorável como critério que deve reger a interpretação do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, no exercício de sua atividade interpretativa, deve prestigiar, nesse processo hermenêutico, o critério da norma mais favorável, que tanto pode ser aquela prevista no Tratado Internacional de Direitos Humanos, como a que se acha positivada no próprio direito interno do Estado, extraindo, em função desse postulado básico, a máxima eficácia das declarações internacionais e das proclamações constitucionais de direitos, como forma de viabilizar o acesso dos indivíduos dos grupos, notadamente os mais vulneráveis, a sistemas institucionalizados de proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana. Veja, então, que o Supremo Tribunal Federal, quando fez essa avaliação, entendeu por aplicar a norma mais favorável que atendesse melhor à questão da vulnerabilidade, né? Então, seja que ela diz, inclusive, essa decisão, seja a norma interna, seja a norma externa, mas sempre a mais favorável. O Supremo e a Lei Maria da Penha, a questão da dignidade, proteção à vida e igualdade de gênero. A dignidade da pessoa humana vem lá no artigo 1º, né, e diz que a República Federativa do Brasil, né, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos 2, 3, a dignidade da pessoa humana, no inciso 3. E no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, nós temos destacado um item que fala da igualdade de gênero, que diz exatamente isto. A partir da entrada em vigor da Lei Maria da Penha, o STF tem pacificado o propósito do legislador, que, segundo a ministra Rosa Weber, inaugurou uma nova fase de ações afirmativas em favor da mulher na sociedade brasileira. E ainda tem uma outra explicação. Recentemente, em março de 2021, a Corte firmou o entendimento do julgamento da ADPF, a DPF 779, por unanimidade, de que a tese é inconstitucional por violar os princípios universais da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. Veja que havia uma interpretação de que a norma teria sido atendida em razão da soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, mesmo havendo, né, uma ofensa, uma violação dos direitos humanos das mulheres, quando você admite uma tese de legítima defesa da honra, né, uma construção doutrinária sem precedente legal, não é isso? Sem previsão legal. E aí o Supremo Tribunal diz, não, isso não pode. Isso não pode em razão de quê? Em razão do princípio da dignidade da pessoa humana, mas evidentemente, em razão
dos tratados e convenções e da própria Lei Maria da Penha, baseada nestes. Não é verdade? A doutrina da proteção integral da mulher. Tal qual acontece com o ECA, a doutrinadores são para nós do Poder Judiciário. Né? Então, a Lei Maria da Penha é um importante marco legislativo de política afirmativa, visando a proteção integral em todas as áreas da vida e não somente em relação à violência no âmbito doméstico. A lei, que inicialmente foi pensada para coibir e prevenir a violência doméstica familiar contra a mulher, estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência, trouxe no seu corpo, segundo Érica, a doutrina da proteção integral para a mulher em situação de violência. E ela ainda diz que o artigo 2º assegura aqueles direitos que nós já mencionamos e arremata o ponto principal da Lei Maria da Penha, no que diz respeito à proteção integral, indo além das medidas protetivas de urgência nelas previstas, estão no artigo 3º, que também já retratamos em outra oportunidade. Então, veja, aqui está a citação do livro dela, foi a tese de doutorado, que está aqui representado neste slide. Vamos adiante. O STF e a Lei Maria da Penha, preocupação com a sua efetividade. A DI 4424, né, ação direta de inconstitucionalidade, que analisou a questão da constitucionalidade da Lei Maria da Penha, foi dito que num dos votos, né, do Teori Zavascki, ele disse que essa decisão representou um marco importante na concretização de um dos tópicos mais relevantes e sensíveis da agenda dos direitos humanos no nosso país, pois se revestem de imenso significado as consequências positivas que resultaram daquele julgamento dessa DI, fortalecendo e conferindo maior eficácia aos direitos básicos da mulher, em especial da mulher vítima de violência, e tornando efetiva a reação do Estado na prevenção e repressão aos atos criminosos de violência doméstica familiar contra a mulher. Aí está nesse julgado, né, que vocês podem acessar aí, ou melhor, do voto do ministro Celso de Mello, tá? E relator para acordo foi Teori Zavascki. A Lei Maria da Penha, norma especial versus norma geral. O artigo 13 diz que o processamento e julgamento, a execução das causas cíveis criminais decorrendo da prática de violência doméstica familiar contra a mulher são aplicadas às regras do Código Civil, ou melhor, do Código de Processo Penal, Código de Processo Civil e da legislação específica relativa a criança, adolescente e idoso, que não conflitarem com esta lei. Que não conflitarem com esta lei. Vê-se que, coadunando com o fato de se tratar de uma lei especial, um microsistema próprio, né, como diz a Érica Canuto, a Lei Maria da Penha remete à aplicação da legislação geral, apenas subsidiariamente, e que não se colidir com ela. Quando não houver colisão, quando não houver contradição entre uma geral e ela especial. Ao tratar do assunto da proteção integral da mulher na Lei Maria da Penha, Érica Canuto assevera ainda: a Lei Maria da Penha é um microsistema de proteção integral autônomo que sobrepõe a outras regras e não diz respeito somente às mulheres em situação de violência doméstica familiar, mas visa, com a garantia de direitos, prevenir que a violência doméstica familiar aconteça. A mesma obra já citada na página 123. Aqui, reforçando a ideia de especialidade da norma, nós colacionamos aqui aquele julgado que tratou do juízo das garantias e uma decisão do ministro Dias Toffoli na medida cautelar da ADI 6298, Distrito Federal, em que é requerente a AMB e outros. Na fundamentação, o ministro disse o seguinte: revela-se necessário também ressalvar os processos criminais relativos aos casos de violência doméstica familiar. De fato, a violência doméstica é um fenômeno dinâmico, caracterizado por uma linha temporal que inicia com a comunicação da agressão. Depois dessa comunicação, sucede-se no decorrer do tempo ou a minoração ou agravamento do quadro. Uma cisão rígida entre as fases de investigação e de instrução de julgamento impediria que o juiz conhecesse toda a dinâmica do contexto da agressão. E ele acrescenta: portanto, pela sua natureza, os casos de violência doméstica familiar exigem disciplina processual penal específica, que traduza o procedimento mais dinâmico,
apta a promover o pronto e efetivo amparo e proteção da vítima de violência doméstica. E no dispositivo desta decisão, da cautelar, ele disse o seguinte: conferir-se interpretação conforme as normas relativas ao juízo das garantias, artigo 3º-B e 3º-F, para esclarecer que não se aplicam as seguintes situações. Letra C, casos de violência doméstica e familiar. Então, veja que esta decisão está suspensa, né? Boa parte da modificação do Código de Processo Penal, né? Por uma decisão posterior do ministro Luiz Fux, que faríamos audiências públicas que acabaram sendo suspensas em razão da pandemia, estavam previstos para iniciar em março do ano passado, 2020, mas foi exatamente no início da propagação do coronavírus, e acabaram não se realizando essas audiências. Mas o fato é que esse decisum demonstra bem o enxergar de especialidade da Lei Maria da Penha em detrimento da norma geral. Gravem bem isso, porque nós vamos chegar lá mais adiante para tratar sobre prisão preventiva. Exatamente, vamos falar sobre isso numa aula posterior, em breve. O impacto desproporcional é uma outra teoria, que é uma teoria americana, né, lá nos Estados Unidos, que fala do doutrina do impacto desproporcional, e é retratada pela Valéria Dias-Carance Fernandes no seu livro, e diz o seguinte: sob esse aspecto, nos Estados Unidos surgiu a doutrina do impacto desproporcional, a construção teórica que busca demonstrar o impacto desproporcional que a norma geral por ocasionar sobre certos grupos que não ostentam, de fato, uma posição de igualdade. A igualdade material ou substancial importa na discriminação positiva por meio de ações afirmativas para suprir as diferenças decorrentes do gênero. Então, é preciso estar atento, né, a esse impacto desproporcional que, por vezes, a lei geral pode trazer, né, para aquilo que está sob a égide, né, sob os cuidados da lei especial. Está sob a égide e é abarcada pela Lei Maria da Penha. Não é isso? Vamos adiante, então. Fins sociais é uma outra situação. Na interpretação da Lei Maria da Penha, segundo o seu artigo 4º, serão considerados fins sociais a que ela se destina, e especialmente as condições das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Veja-se que é mais um argumento para a utilização especial, né, como microsistema próprio da Lei Maria da Penha. E aqui nós temos um julgado da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, bem recente, de novembro de 2020, né, que diz o seguinte: nos termos do artigo 4º da Lei Maria da Penha, ao se interpretar a referida norma, deve-se levar em conta os fins sociais buscados pelo legislador, conferindo à norma um significado que a insira no contexto em que a lei foi concebida. Esta corte possui entendimento jurisprudencial no sentido de que a lei, denominada Maria da Penha, objetiva proteger a mulher da violência doméstica familiar que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial, desde que o crime seja cometido no âmbito da unidade doméstica da família ou de qualquer relação íntima de afeto. Então, veja que aqui fica muito claro que deve estar atento o aplicador da lei, né, o Poder Judiciário, ao disposto no artigo 4º da Lei Maria da Penha. Então, contextualizando tudo isso, discriminação positiva, proteção integral, interpretação mais benéfica, especialidade, impacto desproporcional e fins sociais, em nosso entender, ainda que haja modificações posteriores na norma geral e que tenham alguma implicação ou redução de direitos ou de mecanismos de proteção oriundos inseridos na Lei Maria da Penha ou em tratados e convenções em que ela se baseia, a especialidade deve ser adotada. É isso, então, chegamos ao final da nossa aula número 3. Até breve.